Boa tarde, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho hoje, fazer mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele nasceu por volta do ano 765 a.C. Começou o seu ministério por volta do ano 740 a.C., o ano da morte do rei Uzias. Ele começou profetizando a ruína do reino de Judá, ou seja, o reino do sul, cuja capital era Jerusalém. Mas também ele profetizou contra Babilônia, Filistia, Moabe, Síria, Egito, Edom e Arábia. Mas também ele profetizou muitas coisas sobre o Messias, ou seja, sobre Jesus. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Será que Isaías profetizou sobre um grupinho de pessoas que veio à existência no século XVIII depois de Cristo? Bom, eles afirmam que sim. Esse grupinho, chamado de Estudantes Internacionais da Bíblia, entrou no cenário nos anos 1800 depois de Cristo e foram distribuindo heresias. Profetizaram a volta de Cristo de forma invisível para o ano de 1874 e o fim do mundo para o ano de 1914. Mas nada disso aconteceu. Então eles tiveram outro entendimento. O entendimento que eles tiveram era que Jesus então voltou de forma invisível em 1914. E o fim viria logo depois. O seu presidente, que era Charles T. Russell, faleceu. E outro assumiu. Esse era ainda pior, mais herege ainda do que o Charles T. Russell. Ele disse que em 1919 eles foram designados para as coisas de Deus na Terra. E que o fim viria em 1925. Ele chegou até o cúmulo de construir uma mansão nos Estados Unidos, uma mansão de nome Betsarim, que traduzido para português quer dizer Casa dos Príncipes. Ele chegou ao cúmulo de construir aquela mansão e dizer que era para abrigar os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que ressuscitaria naquele ano e iria morar naquela mansão. Mas, mais uma vez, nada disso se cumpriram. Então, para disfarçar o fracasso, em 1932, eles disseram que o texto de Isaías 43:10 teria um cumprimento neles. Eles diziam que aquele texto de Isaías 43:10, onde Deus diz, vós sois as minhas testemunhas, teria cumprimento neles. Então, a partir de 1932, esse pequeno grupo chamado Estudantes Internacionais da Bíblia, que apareceu no cenário no século XVIII depois de Cristo, em 1932, eles passaram a chamar Testemunhas de Jeová. Mas, será que eles são testemunhas de Jeová mesmo? Nós vamos dar uma olhada aqui no contexto. Veja que existe dois tipos de contexto. Existe o contexto imediato, que é aqueles textos que vêm antes e depois do texto examinado. E existe o contexto histórico, que é o histórico do momento ali, o histórico do momento e do local onde está aquele acontecimento. Então vamos ver aqui o contexto imediato, que é Isaías 43:1, para ver se se Jeová estava falando com esse grupo. Vamos ver aqui Isaías 43:1. Aqui diz assim, ó: Mas agora
Assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Será que Deus estava falando com esse grupinho? Veja que Deus estava falando com Jacó ou então Israel. Será que esse grupinho tem esse nome? O grupinho chamava Estudantes Internacionais da Bíblia. Então veja que, pelo contexto imediato, deu para ver claramente que Jeová não estava falando com esse pequeno grupo. Então, agora nós vamos ver o contexto histórico, né? Que é aquele contexto que conta a história do momento ali, o que estava acontecendo naquele momento. Nós vamos ver o contexto histórico. Jeová, naquele tempo, ele estava muito triste com a nação judaica. Por quê? A nação judaica havia abandonado a Jeová para adorar deuses, os deuses falsos, os deuses daquelas nação ali ao redor. Então Jeová estava, aquela nação, Jeová então estava falando com aquelas nação ali ao redor, que apresentasse os seus deuses e que eles, perguntando para eles o que é que os deuses deles haviam feito, que Jeová havia feito muito para a nação de Israel. E perguntava para aquelas nações, aquelas nações, o que os deuses de vocês fez para vocês? Então que apresente testemunhas. Então veja que Jeová, ele disse, Jeová é como se ele estivesse dizendo, mostra para mim o que seus deuses fizeram para vocês. Mostra para mim o que seus deuses fizeram para vocês. Mostre as testemunhas a favor dos seus deuses. Então veja que Jeová disse assim, Jeová disse assim, eu tenho o que mostrar. Eu fiz muitas coisas pela nação de Israel. Olha, eu tenho o que mostrar. E tenho testemunha. A nação de Israel são as minhas testemunhas. Então Jeová estava mostrando ali que, convocando aquelas nações a apresentar os deuses deles e mostrar o que os deuses deles havia feito para eles. E que Jeová havia feito muito para a nação de Israel. E a nação de Israel era testemunha disso. A nação de Israel era testemunha do que Jeová havia feito por eles, né? Então, foi nesse contexto que Jeová disse essas palavras. Vós sois as minhas testemunhas. Quer ver? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Isaías 43:10. Aqui Jeová disse assim, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, ou seja, diz Jeová, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo. Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim não haverá nenhum Deus, não haverá nenhum. Então, ele estava mostrando aqui, que a nação de Israel era testemunha dele, das coisas que ele havia feito por aquela nação. E aqueles deuses? E aquelas nação vizinha de Israel ali? Será que eles eram testemunhas também do que os deuses deles haviam feito por eles? O que é que os deuses deles haviam feito por eles? Então veja que, mesmo ali, antes do versículo 10, Jeová deu uma repreenda ali na nação de Israel, mostrando para eles que tipo de pessoa que era eles. Então Jeová disse assim, Isaías capítulo 43, versículo 8. Traz o povo, que é Israel, que ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvido. Por que Deus falou isso para a nação de Israel? É porque Israel era uma nação que via o que Deus estava fazendo para eles e fingia que não estava vendo. Ouvia tantas coisas que os seus antepassados diziam para eles, que Jeová fez isso e isso no passado para nós, e fingia que não estava ouvindo. Então, por isso que Deus estava dizendo que a nação de Israel era surdo, apesar de ter ouvido, e cego, apesar de ter olhos. Então veja que, pelo que nós podemos observar aqui, eu acho que agora nós podemos responder aquela pergunta feita no começo. Será que Isaías profetizou
para um grupo de pessoas que viria à existência só no século XVIII depois de Cristo? Será que Isaías estava profetizando para esse grupo? Pelo que nós podemos aprender aqui, Isaías estava profetizando para a nação de Israel. Então, gente, as verdadeiras testemunhas de Israel, as verdadeiras testemunhas de Jeová é a nação de Israel, e não esse grupinho que se formou no século XVIII depois de Cristo e se apossou desse texto no ano de 1932 depois de Cristo.